Agora, Pitica, vamos para aquele momento suave, leve, tranquilo, que são as manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, Reuters, 50 dias em cativeiro do Hamas. Homem tailandês relembra espancamentos e desolação. Estadão, articulação antecipada de Tarcísio garante a aprovação da privatização da Sabesp no primeiro ano de governo. Estadão, Marinha adota Starlink no maior navio da frota, mas diz não dar informações militares a Elon Musk. Agência Brasil, Covid-19, saúde antecipa nova dose da bivalente para idosos. Diário do Litoral. A do Diário seria referente à derrota do Santos. Eu acho que eu errei na hora da formatação. Derrota do Santos, né? Quebra-quebra na vila após a derrota do Peixe. A Tribuna. Confusão após queda do Santos deixa imediações da Vila Belmiro sem luz. Isto é, Exército reforça presença na fronteira com a Guiana e Venezuela. R7. Lula fecha 2023 com visitas a 24 países e 75 dias fora do Brasil. G1. PF faz buscas em endereço de deputado suspeito de chefiar milícia na Bahia. Jornal do Brasil. Lula, quando você faz orçamento, sempre aparece alguém para dizer que está gastando demais. UOL Notícias. Universitários abusam de remédios tarja preta. Compra clandestina é fácil. O Globo. Vaga do STF, eleições e insatisfações pressionam o Planalto a fazer reforma ministerial. Pitica, qual delas, todas elas, nenhuma delas, fica à vontade. A gente não pode deixar de falar aí, né, do Caicai aí, né, para a Série B, mas antes a gente tem que falar da privatização da Sabesp, né, Márcio? É prática de governos, né, de alguns governos, sucatear, né? A gente fica esperando o sucateamento aí do serviço público para poder usar essa boa desculpa da privatização. E óbvio que, na minha concepção, a gente deveria ter um referendo, alguma coisa assim, para a população do estado de São Paulo decidir se quer privatizar ou não, Márcio, porque a forma com que foi abordado isso ontem, lá na Assembleia Legislativa, a polícia agredindo a população, que estava lá brigando pelos seus direitos, pela não privatização, né, da Sabesp, e foi recebida lá na porrada, que é a prática, né, de alguns governantes aí, quando quer dominar o seu povo, vai para a violência, né? E foi uma baixaria, Márcio, e a gente tem que lembrar o seguinte, ó, Rio de Janeiro tá um caos. E lá é privatizado. Então, a gente tem que pegar os exemplos de onde é privatizado e não deram certo para a gente ver se a gente aprende aqui. Então, é isso, né? Foram eleger uma pessoa de fora do nosso estado, que tem práticas violentas e que quer empurrar essa privatização aí a todo custo. E agora a gente fica refém, né, Márcio? A Sabesp já tem um percentual de acionistas, né? Já tem ações, já tem acionistas. E se a coisa não anda bem, a preocupação você vai tirar da mão do Estado algo que é imprescindível, que precisa de investimento? Qual é a situação? O que você vai reverter? O que você vai trazer de positivo disso para a população? É algo muito sério, gente. É algo muito sério. O que é privatizar? É dizer que você não tem condições de gerir, de investir? Então o que está acontecendo? Então está na hora de a gente rediscutir o que são realmente locais ou serviços que não podem ser privatizados, que o governo precisa estar à frente de tudo. Sim. A telefonia virou um caos. Mas tem atendimento, tem isso, mas virou um caos. Você não tem para quem reclamar. Você vai reclamar, você se perde. Não, e hoje em dia na telefonia você não tem mais ninguém para conversar. Eu fico muito pé da minha vida quando eu quero fazer uma reclamação, por exemplo, do meu plano, e eu ligo na minha operadora e eu não consigo falar com ninguém. Você fala com uma máquina. Aquelas frases prontas. Gente, tem dia que a gente quer ligar e a gente quer xingar alguém. A gente quer falar mais alto. Fala, minha filha, me ajuda. Mas não dá, porque você está conversando com uma máquina. Precisa explicar para quem alguém que possa entender emocionalmente, se compadecer. Sim, e a máquina são também... Mas acho que já tem lei para proteção da máquina, né? Para não xingar a máquina. Mas tá aí essa situação. Bom, falando de internet, Starlink, Marinha, Elon Musk, mas não vai passar dado nenhum. Será? Instalou lá na frotona lá, o negócio é real time e acabou, né? Acabou. O Brasil Tomara tem satélite. que não passe mesmo, né? O Brasil tem satélite, não tem? Então, o que estamos precisando, né? É essa situação. Bom,
a questão do Lula, eu adoro quando o Lula dá as declarações. Eu adoro quando o presidente da República dá declarações. Ele se comporta como se ele fosse um presidente de bairro, por exemplo, né? Eu adoro. Então, assim, se o pessoal falar, pô, ele e Bolsonaro eram sempre pérolas quando fazem os pronunciamentos. Sim. Os outros presidentes sempre mais polidos, mas eles dois são pérolas quando saem, né? Superam até a Dilma. Agora essa aqui, a gente faz orçamento e toda vez que a gente faz orçamento, alguém aparece para dizer que a gente está gastando demais. Então, espetacular. Resumiu, tá certo. E é verdade, né, Márcio? Tem sempre quem reclama, tem sempre quem elogia, né? E a política é essa. A democracia é essa, né? É você ter o fato de reclamar ali, o seu direito de reclamar preservado. Ó, é maravilhoso, a gente vive numa democracia. A pérola é espetacular. Outra coisa que chamou a atenção é essa questão que a UOL trouxe à baila, que são os universitários acabando sendo automedicados com remédio tarja preta e a compra ser fácil, né? A gente sempre acreditou que o acesso a certos medicamentos tinha uma certa dificuldade, uma certa proteção. E parece que não, Pitica. Assim, tem dificuldade quem precisa, né? De verdade, né? Porque, não é, olha, é caro, tá, gente? Tem um medicamento que um familiar meu tá usando que custa R$112. E ele não tá dentro do programa, né? Gratuito e tal, então, né? E aí você vê o pessoal vendendo aí nas portas das faculdades, é um absurdo, né? Para quem realmente precisa, não é tão fácil assim. E o porque é receita retida, é uma via só, dependendo do medicamento é uma receita azul, e aí é difícil, né? Você não consegue um acesso ao médico para conseguir a receita, já começa por aí. E aí, se você vai comprar no clandestino, se não, você não tem receita nem branca, nem azul, nem amarela, nem muito menos o médico. Pois é. Então, e não sabe aí dos efeitos colaterais, o que pode causar, né? É perigoso, né, Márcio? Essa automedicação que chama muito atenção. Outro detalhe na Bahia, a operação da Polícia Federal e possibilidade de um deputado estar envolvido nessa questão da milícia. O Brasil não é para amadores, né? Não é, de forma alguma. E lógico, a gente tem que falar dessa questão de Gaza. E, claro, Ucrânia também, a guerra está aí, o inverno vai ser um dos mais rigorosos, principalmente em relação a essa questão dos suprimentos, guerra. E voltamos a falar na questão de Gaza, 50 dias, e o tailandês ficou de refém e revelou, exclusivo para a Reuters, a situação de tudo aquilo que ele enfrentou. De espancamento, de isolação, tudo que ele enfrentou e 50 dias na mão do Hamas. É terrível ainda, né? Porque conforme vai passando o tempo, né, as notícias elas vão ficando mais ocultas, assim, né? O pessoal vai dando aquela esquecida, né? Mas a guerra está acontecendo ainda, tem muita gente lá ainda sendo vítima, tem muita criança. Né? Muita, né? Já houve também uma informação de que a morte de um dos jornalistas da Reuters também teve a ver com um bombardeio no momento, um tanque israelense, toda uma situação que envolve, e que, claro, essas histórias vão começar a aparecer cada vez mais, porque agora estão vindo à tona, né? E a gente imagina o que está acontecendo na Ucrânia, porque quando as câmeras se voltaram para o Oriente Médio, a Ucrânia ficou esquecida. E a guerra na Ucrânia continua. Sim. Na Ucrânia continua. 10 horas mais 58 minutos. Eu estou tentando ver aqui a manchete do diário, né? Que falou do Santos, mas basicamente é isso, né? O Santos Futebol Clube desceu para a segunda divisão e teve o quebra-quebra na cidade de Santos. Vamos falar desse quebra-quebra? Um absurdo, né, Márcio? A gente estava até comentando antes. Imagina, você chega do trabalho cansado e você estaciona o carro na porta da sua casa e você acorda no outro dia, seu carro foi incendiado. Isso não é torcedor, né? Isso é vândalo. É uma pessoa destemperada, descontrolada. E fazer o quê, gente? Futebol, para mim, eu sou corintiana, sou até meio fanática, eu torço mesmo, eu choro, eu sofro com o meu time, mas jamais eu vou sair da minha casa porque o meu time perdeu e vou quebrar o patrimônio dos outros ou botar fogo em ônibus, né, gente? Tudo tem limite. O que o ônibus... E o engraçado, Márcia, é que às vezes até a pessoa que utiliza esse ônibus foi a que botou fogo, né? Porque a pessoa tá revoltada lá no estádio, o torcedor tá lá e, poxa, e amanhã? Quando você for trabalhar, que não vai ter ônibus, né? Os idosos precisam se locomover, as famílias, as crianças precisam ir para a escola e não tem ônibus. É um absurdo isso, né, Márcio? As ruas foram interditadas. Imagina o inferno que deve ser morar ali, no entorno. Quem mora ali não deve ter dormido,
né? Quem mora no entorno ali da Vila não deve ter dormido essa noite. E você tem... Lógico, gente, a gente entende que a emoção do torcedor, a revolta por um time histórico como o Santos Futebol Clube ser levado à segunda divisão por vários fatores, desde de empenho em campo e até a questão da administração do clube. Tudo isso. O torcedor elegeu a atual diretoria. Então, cabe ao torcedor a responsabilidade sobre isso. As cobranças ou não, a torcida que se revolta, tudo isso é entendido. Agora, quando isso sai de uma questão do estádio e envolve para algo que é público, sim, que não é de propriedade do torcedor de Santos, se o torcedor de Santos resolver não ir mais na Vila, é da Vila que ele está falando. A Vila é o patrimônio dele. E se quebrar, vai ter que reconstruir. Quer dizer, se não vai ter dinheiro, o ano que vem vai ficar pior ainda, né? Então, mas tudo bem, a revolta do torcedor, mas os atos de vandalismo não se justificam. Com certeza, o futebol ele tá ali dentro das 4 linhas, né, Márcio? Passou disso. Não justifica. Nenhum time é rebaixado em um único jogo. É a soma dos fatores de todo um campeonato. E dizer que perdeu para... Tirando onda ontem, dizendo que a culpa foi do Flamengo, que não fez 17 gols. Né? E que era o único time que dependia apenas do seu próprio resultado. E dependendo do resultado de outros, não podia se beneficiar. Só que isso não aconteceu. Infelizmente, a história do Santos agora vai conter um ano na segunda divisão. Ou 2, não sabemos, né? E aí a gente vai ter que conviver aí por um tempo com as piadas, né? Nós aqui agora dizem que estamos na rebaixada santista. Né? Olha aí. Olha aí, então isso vai acontecer e faz parte do futebol. O Corinthians amargou isso. Foi contra o Grêmio, não foi? Eu sofri, eu chorei. Foi contra o Grêmio, não foi? Foi triste, o Grêmio que carimbou o passaporte. Palmeiras, então, que hoje é campeão, que foi campeão ontem, né? O Palmeiras também, o próprio Palmeiras, a gente foi ele é bicampeão da Série B. Santos rebaixado e Palmeiras campeão dividiram as telas, né? Não é isso, e dizem que tem uma coincidência, né? Que quando o Palmeiras foi rebaixado lá em 2000 e... O Santos salvou o Palmeiras do rebaixamento, né? É isso aí, porque não entregou o jogo, né? E tal. O pessoal disse que teve essa coincidência. Agora não deu, né? O Santos só estava dependendo dele mesmo, né? Não estava dependendo de mais ninguém. E dos 17 gols do Flamengo, né? Se ele faz se ele empata o jogo, ou se ele ganha do Fortaleza, um abraço. Estava aí na situação difícil, mas estava. Lembrando que agora, sábado, tem eleição na Vila Belmiro. E provavelmente aí o candidato da oposição já está ganhando, né? Já ganhou, né? Então vamos ver agora como é que vai se tornar isso. E claro, gente, não dá para deixar impune essa situação que houve em Santos, na depredação, de atear fogo nos carros. Mas era da família do jogador. Como é que sabe, gente, que era da família do jogador? Está escrito lá? E vai fazer o quê? De fulano, vai se fazer o quê? Pode ser o que for, é patrimônio público. Eu fico pensando nas pessoas que moram ali no entorno da vila, né? Eu, na minha rua, eu comentei agora cedo, quando nós chegamos, que a molecada tava a noite inteira gritando, os palmeirenses comemorando, os santistas chorando, e meu cachorro latindo. Agora, você imagina que mora em frente à vila, gente, que absurdo. Então, não dormiu essa noite. Detalhe, a Pitica tinha resgatado um cachorro de rua, e agora ele já tem um lar, né, Pitica? Agora a gente já deu nome, já era. Já castramos ele. Já faz parte. Já tem o nome agora é o Frederico Grandão. Frederico Grandão. Esse é o cachorro da Lima. Pitica. Frederico Grandão Lima, que agora está adotado pela Pitica e família e passa a ser, então, parte integrante. Na verdade, ele é do André, né? Eu só dou água e comida, né? Mas o cachorro é do André, o cachorro adotou o André. O amigo dele é o André.